Quando Marina Santos, 27 anos, ex-bailarina profissional que havia perdido sua perna direita em um acidente de trânsito há 2 anos, entrou naquela padaria de São Paulo com suas muletas e procurou um lugar onde sentar, ela não imaginava que aquele momento mudaria sua vida para sempre. O lugar estava cheio, era domingo de manhã, e a única mesa com espaço disponível estava ocupada por um homem de uns 34 anos, com uma menina pequena, de cachos castanhos. Marina se aproximou com a vergonha que já conhecia muito bem, aquela que sentia cada vez que os olhares pousavam primeiro em suas muletas e depois no espaço vazio onde deveria estar sua perna. Perguntou se podia compartilhar a mesa e o que aquele homem respondeu, o que disse enquanto olhava para sua filha e depois para ela com olhos que não mostravam pena, mas algo completamente diferente, foram palavras que Marina não esqueceria jamais. Porque às vezes, quando você acredita que a vida tirou tudo de você, ela te coloca exatamente onde você precisa estar. E aquela manhã de domingo, em uma padaria lotada de São Paulo, 2 almas machucadas estavam prestes a se encontrar. São Paulo em outono tem aquele charme especial que faz tudo parecer mais intenso. As folhas começam a cair nas calçadas da Avenida Paulista. O cheiro de pão francês quente flutua no ar fresco da manhã e os paulistanos aproveitam os últimos raios de sol antes que chegue o inverno mais rigoroso. Era um domingo de maio daqueles que convidam a passear sem rumo, a sentar em uma mesa com um café quentinho, a observar a vida passar. A padaria se chamava Cantinho da Esquina, um local aconchegante no bairro de Pinheiros que servia os melhores pães na chapa da região. Ou pelo menos era o que diziam os vizinhos. Às 11 da manhã estava completamente cheia, como todo domingo, com famílias que tomavam café da manhã tarde, casais que compartilhavam jornais e solitários que buscavam um momento de paz antes de enfrentar a semana. Marina Santos empurrou a porta com o ombro, equilibrando-se em suas muletas com a prática de quem levava 2 anos se movendo assim. 27 anos, cabelo loiro preso em um rabo de cavalo alto, olhos verdes que alguma vez brilharam com a paixão da dança e que agora guardavam uma tristeza que tentava disfarçar. Vestia uma calça jeans curta que não ocultava a prótese que às vezes usava, mas que hoje havia decidido deixar em casa, e uma blusa vermelha que ressaltava contra sua pele bronzeada. Cada vez que entrava em um lugar público, acontecia a mesma coisa. Os olhares primeiro curiosos, depois desconfortáveis, depois desviados rapidamente, como se olhar fosse um pecado. Marina havia aprendido a ignorá-los ou pelo menos a fingir que os ignorava, mas cada um era um pequeno corte, um lembrete de que ela não era mais a bailarina que lotava teatros, mas sim a moça das muletas que fazia as pessoas se sentirem desconfortáveis. Escaneou o local procurando uma mesa livre. Nada. Todas ocupadas, todas cheias de gente que tinha 2 pernas e vidas normais, e domingos sem o peso de um corpo incompleto. Estava prestes a se virar e ir embora, quando viu a única possibilidade, uma mesa para 4 onde só havia 2 pessoas, um homem e uma menina pequena. O homem teria uns 34 anos, cabelo castanho, barba de vários dias que lhe dava um ar descontraído, vestia uma camisa polo azul marinho e tinha aquela expressão de cansaço feliz, que tem os pais que passaram a manhã brincando com seus filhos. A menina de uns 4 anos tinha cachos castanhos que emolduravam um rosto redondo e curioso e usava uma blusa rosa choque que a fazia parecer uma pequena bolinha de alegria. Marina hesitou. Odiava pedir coisas, odiava chamar atenção. Odiava o momento desconfortável em que as pessoas viam suas muletas e não sabiam como reagir, mas seus braços começavam a doer. O café que tinha vindo buscar parecia uma necessidade urgente e algo no sorriso daquela menina a empurrou para se aproximar. Parou na frente da mesa. O homem levantou os olhos de seu café e seus olhos fizeram o percurso que Marina conhecia muito bem. Rosto, muletas, perna ausente e depois de volta ao rosto. Mas o que veio depois foi diferente. Não houve o olhar de pena, nem o gesto desconfortável, nem o desviar como se a deficiência fosse contagiosa.
Houve algo que Marina não via há muito tempo, um sorriso genuíno. Ela perguntou se podia compartilhar a mesa, desculpando-se pelo incômodo, e ele respondeu com palavras que a atravessaram como um raio. O homem se chamava Rafael Oliveira, 34 anos, arquiteto. 3 anos criando sozinho sua filha Isabela, desde que sua esposa os havia abandonado por outro homem. Mas Marina não sabia nada disso ainda. A única coisa que sabia era o que ele havia dito quando ela perguntou se podia sentar. Ele havia dito que claro que podia, que na verdade ela estava fazendo um favor, porque sua filha tinha passado a manhã toda perguntando por que algumas pessoas usavam bengalas especiais para andar, que talvez ela pudesse ajudá-lo a explicar isso. Não havia pena em suas palavras. Havia curiosidade honesta, a mesma que brilhava nos olhos da menina. Marina ficou paralisada. Ninguém havia tratado sua deficiência com tanta naturalidade. Esse estranho a tratava como o que ela era, uma pessoa normal com uma característica diferente. Sentou-se, acomodando as muletas contra a parede. Isabela perguntou diretamente por que ela só tinha uma perna. Rafael abriu a boca para se desculpar, mas Marina o impediu. Ela preferia as perguntas diretas aos olhares de soslaio e então contou sua história. Havia sido bailarina de balé clássico, primeira bailarina do Teatro Municipal de São Paulo. Sua vida era o palco e o movimento, até que uma noite um motorista embriagado passou o sinal vermelho. Sua perna direita ficou destroçada. Os médicos não conseguiram salvá-la. Isabela escutava com os olhos bem abertos. Quando Marina terminou, a menina disse algo que encheu seus olhos de lágrimas. Disse que então ela era como uma sereia, que as sereias também não tinham pernas e eram as mais bonitas do mar. Rafael olhou para sua filha com orgulho e Marina, pela primeira vez em 2 anos, sentiu que alguém via além do que lhe faltava. O café esfriou enquanto conversavam. Depois pediram outro e depois outro. Isabela se entreteve com alguns lápis de cor que o garçom lhe trouxe, desenhando sereias com caudas de cores brilhantes, enquanto os adultos conversavam com aquela intensidade de quem reconhece no outro uma alma similar. Rafael contou sua história, não toda no começo, mas pouco a pouco, como se as palavras estivessem esperando alguém que pudesse entendê-las. Contou que havia conhecido Fernanda na faculdade, que tinham se casado jovens, que Isabela havia chegado quando ele tinha 31 anos e pensava que sua vida era perfeita. Mas Fernanda nunca havia querido ser mãe de verdade. Havia aceitado a gravidez porque ele desejava tanto. E cada dia de maternidade havia sido um fardo que ela carregava com menos paciência. Quando Isabela tinha 1 ano, Fernanda havia conhecido outro homem, um colega de trabalho solteiro, sem filhos, que lhe oferecia a vida que ela realmente queria. Viagens, liberdade, noites sem choro de bebê. Uma manhã, Rafael havia acordado sozinho com um bilhete no travesseiro que dizia que ela sentia muito, mas que não podia continuar fingindo. Não havia voltado a ter notícias dela. Não ligava nos aniversários, não mandava presentes no Natal, não perguntava pela filha que havia trazido ao mundo. Era como se Isabela e ele tivessem deixado de existir no momento em que ela cruzou a porta. Rafael havia passado meses em um poço de desespero. Não por ele, mas por Isabela, por ter que explicar algum dia por que sua mãe não estava ali, pelo medo de não ser suficiente, de não saber como criar uma menina sozinho. Mas havia seguido em frente um dia de cada vez, um sorriso de sua filha de cada vez, até construir uma vida que, embora incompleta, era dele. Marina escutava reconhecendo cada emoção, o luto de perder algo que definia sua identidade, o medo de não saber quem você é sem aquilo que tiraram de você. A lenta reconstrução de uma vida que nunca será igual, mas que pode ser diferente. Contou mais sobre sua própria história, sobre os meses de reabilitação, sobre a dor física que era quase mais fácil de suportar do que a emocional, sobre o dia que tentou voltar ao estúdio de dança, apoiar-se na barra como havia feito milhares de vezes, e desabou chorando porque seu corpo não respondia mais como antes, sobre a decisão de se afastar de tudo o que conhecia, de se mudar para São Paulo desde o Rio de Janeiro, de começar do zero em uma cidade onde ninguém a conhecia como a bailarina que foi.
Rafael a olhava com olhos que não julgavam, que não comparavam, que simplesmente entendiam, e quando ela terminou de falar, ele disse algo que aqueceu seu coração. Disse que não sabia nada de balé, mas que lhe parecia incrível que ela tivesse tido a coragem de começar de novo, que ele ainda estava aprendendo a ser corajoso e que talvez pudessem aprender juntos. Isabela interrompeu mostrando seu desenho. Era uma sereia com uma cauda brilhante de cores impossíveis, com o cabelo loiro preso em um rabo de cavalo. No canto havia escrito com a caligrafia trêmula de uma menina de 4 anos algo que fez Marina levar a mão ao peito. Havia escrito seu nome, Marina, e embaixo havia acrescentado a palavra amiga. Aquele primeiro encontro na padaria se transformou em uma tradição. Cada domingo às 11 da manhã, Marina, Rafael e Isabela se encontravam no cantinho da esquina. A mesma mesa se estivesse disponível, qualquer outra se não estivesse, pão na chapa para Isabela, café com leite para os adultos e horas de conversa que faziam o tempo perder o significado. O garçom, um senhor mais velho chamado Seu José, que trabalhava há 30 anos no local, começou a reconhecê-los. Reservava a mesa do canto, a que tinha a melhor luz e onde as muletas de Marina não atrapalhavam a passagem. Sem que pedissem, trazia uma almofada extra para que ela ficasse mais confortável. E sempre dava a Isabela um pedaço extra de bolo, porque, segundo dizia, meninas que sorriam assim mereciam um prêmio. As semanas passaram e se transformaram em meses. O outono deu lugar ao inverno. As folhas douradas foram substituídas por decorações de festa junina e as 3 pessoas que se haviam encontrado por acaso foram se transformando em algo que nenhum havia planejado. São Paulo se vestiu de bandeirolas coloridas. As festas juninas encheram os bairros e o frio que antes parecia insuportável para Marina agora era apenas uma desculpa para sentar mais perto de Rafael na mesa. Marina começou a visitar a casa de Rafael, um apartamento iluminado no bairro de Pinheiros, com vista para um pequeno parque onde as crianças brincavam mesmo no inverno. A primeira vez que foi, se sentiu nervosa, consciente de cada passo desajeitado com as muletas, de cada obstáculo que um corpo de 2 pernas não notaria. Mas Rafael havia tirado os tapetes que poderiam fazê-la tropeçar. Havia liberado os corredores, havia pensado nela sem fazê-la sentir como um fardo. Ela ajudava Isabela com seus desenhos. Contava histórias de quando dançava em palcos enormes, dos aplausos que soavam como trovões, dos figurinos que brilhavam sob os holofotes. Ensinava posições de balé que a menina imitava com entusiasmo e graça inata, seus pequenos pés descalços tentando fazer pontas que nenhuma sapatilha havia tocado ainda. Rafael as observava da cozinha, onde preparava o almoço. E às vezes Marina o pegava olhando para elas com uma expressão que fazia seu coração dar um salto. Rafael cozinhava para as 3, descobrindo que a culinária que havia aprendido por necessidade quando ficou sozinho era algo que realmente gostava quando tinha alguém com quem compartilhar. Fazia feijoada nos domingos, moqueca nos dias especiais e um frango com quiabo que Marina jurava ser o melhor que havia provado na vida. Comiam juntos na mesa pequena da sala, Isabela contando histórias intermináveis sobre a escola, os adultos trocando olhares cúmplices sobre sua cabeça. Não falavam do que estava crescendo entre eles. Era frágil demais, novo demais, importante demais para arriscar com palavras precipitadas, mas estava ali, nos olhares que duravam 1 segundo a mais do que o necessário, nos toques acidentais que não eram tão acidentais assim, na forma como Rafael a olhava quando ela não percebia, como se fosse algo precioso que temia perder. Houve um dia, no começo de julho, em que Marina chegou ao apartamento encharcada pela chuva. Havia calculado mal o tempo. O ônibus havia atrasado, e as muletas eram um inferno nas calçadas molhadas. Chegou tremendo, frustrada, prestes a chorar por uma bobagem que não deveria importar, mas que lhe lembrava tudo que havia perdido. Rafael não disse nada. A envolveu em um cobertor, preparou um chá quente e sentou ao seu lado enquanto ela chorava de raiva e de frio, e de todas as coisas que estava guardando. Não tentou consertar, não disse que tudo ficaria bem, não minimizou sua dor, apenas esteve ali,
sua mão na dela, firme e calorosa, até que as lágrimas secassem e Marina pudesse respirar de novo. Aquele foi o dia em que soube que o amava. Não foi um momento dramático. Não houve fogos de artifício, nem música de fundo. Foi a certeza tranquila de que esse homem, esse pai solteiro que havia encontrado em uma padaria cheia, era alguém com quem queria estar. Alguém que via seus piores momentos e não fugia. Marina começou a sentir coisas que acreditava estarem perdidas. Não só a atração que estava ali desde o começo, embora ela se negasse a admitir, mas sim algo mais profundo, a sensação de pertencer, de ser amada, não apesar de seus defeitos, mas com eles de ter um lugar no mundo que não dependia do que podia fazer com seu corpo. Começou a se olhar no espelho com menos dureza, a notar as coisas que ainda funcionavam, em vez de se obsessionar com o que faltava. Um dia de julho, enquanto Isabela dormia no sofá e eles tomavam café na cozinha com a chuva batendo nas janelas, Rafael perguntou se podia fazer uma pergunta pessoal. Ela assentiu, sentindo o coração acelerar, consciente de quão perto estavam, de quão fácil seria se inclinar e beijá-lo. Ele queria saber se alguma vez havia tentado dançar depois do acidente. Não em um palco, não como profissional, mas apenas para ela, apenas pelo prazer do movimento. Marina sentiu algo apertar em seu peito. A pergunta tocava um nervo que ninguém havia tocado em 2 anos. Confessou que não havia conseguido, que cada vez que escutava música clássica trocava de estação, que havia guardado todas suas sapatilhas de ponta em uma caixa que não havia voltado a abrir. Confessou que tinha medo de tentar e descobrir que aquela parte dela havia partido para sempre junto com sua perna. Rafael assentiu sem pressionar, sem julgar, mas aquela noite, quando Marina voltou ao seu apartamento, encontrou uma mensagem dele em seu celular. Era um link para um vídeo de uma bailarina com uma prótese de perna se apresentando em um palco, se movendo com uma graça diferente, mas igualmente bela. A bailarina não tentava ocultar sua prótese. A fazia parte do espetáculo, parte de sua história. Não havia palavras na mensagem, não eram necessárias. Marina viu o vídeo 3 vezes chorando nas 3, e aquela noite, pela primeira vez em 2 anos, colocou música, fechou os olhos e deixou que seu corpo se movesse como pudesse, como quisesse, sem expectativas, sem comparações com o que havia sido. Dançou durante 1 hora desajeitadamente, dolorosamente, maravilhosamente, e quando terminou, soube que algo havia mudado. Não havia recuperado o que havia perdido, mas havia encontrado algo novo, e grande parte disso devia a um homem que lhe havia pedido que compartilhasse sua mesa. As semanas seguintes foram uma descoberta constante. Marina começou a dançar em casa regularmente, não com a disciplina rígida de antes, mas com uma liberdade que nunca havia experimentado quando tinha 2 pernas. Experimentava movimentos que nunca teria tentado antes, usando as muletas como extensões de seu corpo, criando algo completamente novo. Rafael e Isabela às vezes assistiam, mas a maior parte do tempo ela dançava sozinha, reconectando-se com aquela parte de si mesma que pensava ter perdido para sempre. Rafael, por sua vez, começou a se abrir mais sobre seus próprios medos. Confessou que às vezes acordava no meio da noite com pânico de que não estava sendo um bom pai para Isabela, de que ela sentiria falta de uma mãe e o culparia por isso. Marina o escutava e compartilhava seus próprios terrores noturnos, o medo de nunca ser suficiente, de que alguém pudesse realmente amá-la com todas suas imperfeições. E naquelas conversas profundas, nas horas quietas depois que Isabela dormia, eles construíam algo mais forte do que qualquer um dos dois havia tido antes. Isabela, com a sabedoria inocente das crianças pequenas, parecia entender que algo especial estava acontecendo. Começou a desenhar as 3 pessoas juntas, sempre com Marina segurando suas muletas e sorrindo. Uma vez perguntou a Rafael se Marina podia morar com eles, e quando ele, surpreendido, perguntou por quê, a menina simplesmente respondeu que porque eles eram felizes quando ela estava ali. A simplicidade da observação deixou Rafael sem palavras porque era verdade.
Eles eram felizes quando Marina estava ali. A casa parecia mais completa, mais viva, mais como um lar de verdade. Marina também começou a notar mudanças em si mesma. Sorria mais facilmente, ria com mais frequência, e as noites solitárias em seu apartamento se tornavam cada vez mais difíceis de suportar. Ela se pegava pensando em Rafael e Isabela o tempo todo, planejando coisas para fazer juntos, imaginando futuros possíveis que antes teria descartado como impossíveis. Estava se apaixonando não apenas por Rafael, mas pela ideia de uma família, de pertencer a algo maior do que ela mesma. Um sábado à tarde, Rafael ligou para ela com uma proposta inesperada. Havia uma apresentação de balé no Teatro Municipal, o mesmo teatro onde Marina havia dançado anos antes. Ele havia comprado 3 ingressos e queria saber se ela iria com eles. Marina sentiu o estômago revirar. Não, havia pisado naquele teatro desde o acidente. Não havia conseguido nem passar pela frente sem sentir uma dor aguda no peito. Mas algo na voz de Rafael, na esperança cautelosa que detectava ali, a fez dizer que sim. A noite da apresentação chegou como uma tempestade de emoções para Marina. Ela escolheu um vestido azul escuro que havia comprado anos atrás para uma estreia, quando ainda era bailarina. Surpreendentemente ainda servia, embora agora usasse de forma diferente, com as muletas que se tornaram parte dela. Rafael passou para buscá-la em seu carro, com Isabela já vestida com um vestido rosa, que a fazia parecer uma pequena princesa. A menina não parava de falar sobre como estava animada para ver as bailarinas de verdade, sem saber que Marina havia sido uma delas. O caminho até o Teatro Municipal foi silencioso para Marina. Rafael, percebendo sua atenção, segurou sua mão livre enquanto dirigia. Um gesto simples que significava o mundo. Quando chegaram, e Marina viu a fachada iluminada do teatro, sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Quantas vezes havia entrado por aquelas portas como a estrela principal, cumprimentada e admirada por todos? E agora entrava como espectadora, com muletas, sendo olhada por razões completamente diferentes. Rafael a ajudou a descer do carro e Isabela segurou sua mão com força, como se soubesse que Marina precisava daquele contato. Enquanto subiam os degraus, Marina percebeu que algumas pessoas a reconheciam. Viu os sussurros, os olhares de surpresa e pena. Uma mulher mais velha se aproximou, uma antiga professora de balé que Marina conhecia há anos. A mulher começou a dizer como era triste o que havia acontecido, como era uma pena que uma carreira tão brilhante tivesse sido interrompida. E Marina sentiu a raiva subir. Não queria pena. Não queria que as pessoas a vissem como uma tragédia ambulante. Foi Rafael quem interveio, com sua voz calma mas firme, dizendo que Marina não havia terminado nada, apenas estava explorando novos caminhos. E então, surpreendentemente, foi Isabela quem completou, dizendo com orgulho que Marina era a amiga mais incrível do mundo e que ela ainda dançava, só que de um jeito diferente agora. A professora ficou sem palavras e Marina sentiu o coração se encher de gratidão por aquelas 2 pessoas que a defendiam sem hesitar. Dentro do teatro, sentados em suas poltronas, Marina sentia uma mistura de nostalgia e dor. Conhecia cada canto daquele lugar, cada corredor dos bastidores, cada marca no palco. Quando as luzes se apagaram e a música começou, ela fechou os olhos por um momento, permitindo-se sentir tudo. A apresentação era de O Lago dos Cisnes, uma das peças que ela havia dançado inúmeras vezes. Via cada movimento antes que acontecesse, sentia a música em seus ossos como sempre sentira. Mas desta vez era diferente. Desta vez, não havia a inveja amarga que esperava sentir. Não havia o desejo desesperado de estar lá em cima. Havia apreciação pela arte, pelo talento das bailarinas, mas também havia a aceitação. Ela não era mais aquela pessoa e estava começando a aceitar que não havia problema nisso. Olhou para o lado e viu Rafael observando-a com preocupação. Ela sorriu para ele, um sorriso genuíno que dizia que estava tudo bem, que ela estava bem. E pela primeira vez, era verdade. Isabela assistia fascinada, seus olhos grandes e brilhantes, refletindo as luzes do palco. A cada movimento das bailarinas,
Ela olhava para Marina como se confirmasse que ela também havia feito aquilo. E Marina acenava, orgulhosa de seu passado, mas não mais presa a ele. Durante o intervalo, enquanto tomavam um suco no saguão, Marina percebeu que estava realmente desfrutando da noite. Não era a Marina de antes do acidente, mas também não era a Marina quebrada dos primeiros meses depois dele. Era alguém novo, alguém que estava aprendendo a viver de novo. De volta aos seus lugares para o segundo ato, Rafael se inclinou e sussurrou em seu ouvido que estava orgulhoso dela, que sabia o quão difícil era estar ali. Marina sentiu os olhos marejarem, mas não de tristeza, de algo mais complexo, uma mistura de gratidão e esperança. A apresentação continuou, e Marina se permitiu simplesmente sentir, sem julgar, sem comparar, apenas existindo, naquele momento com as duas pessoas que haviam se tornado tão importantes para ela. Quando a apresentação terminou e os aplausos ecoaram pelo teatro, Marina se juntou à ovação de pé. E ao fazê-lo, sentiu como se estivesse aplaudindo não apenas as bailarinas no palco, mas também a si mesma, pela coragem de estar ali, de enfrentar seu passado, de seguir em frente. A saída do teatro foi mais fácil do que a entrada. Marina caminhou com a cabeça erguida, sem se importar com os olhares. Rafael e Isabela flanqueavam-na como guardas protetores e juntos formavam uma imagem de força e união. No carro a caminho de casa, Isabela adormeceu no banco de trás, exausta pela emoção da noite. Rafael dirigia em silêncio, mas sua mão encontrou a de Marina novamente, entrelaçando seus dedos. Foi Marina quem quebrou o silêncio, agradecendo-o por aquela noite, por forçá-la gentilmente a enfrentar seus demônios. Rafael respondeu que ela não precisava agradecê-lo, que ele apenas queria vê-la feliz, que vê-la sorrir era o maior presente que podia receber. Chegando ao apartamento de Marina, Rafael insistiu em acompanhá-la até a porta, mesmo com Isabela dormindo no carro. No corredor, antes que Marina entrasse, ele a puxou suavemente para si e a beijou. Foi um beijo diferente dos anteriores, mais profundo, mais intenso, carregado de todas as emoções não ditas. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Rafael disse que a amava, simples e direto, sem rodeios. Marina sentiu o mundo parar. Ninguém a havia dito aquilo desde o acidente, ninguém a havia visto como uma mulher digna de amor. Ela respondeu que também o amava, e ao dizer aquelas palavras em voz alta pela primeira vez, sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Eles permaneceram ali no corredor por mais alguns minutos abraçados, até que Rafael precisou voltar ao carro onde Isabela dormia. Mas antes de ir, ele perguntou se ela pensaria em se mudar para o apartamento deles. Não imediatamente, mas quando estivesse pronta, porque queria acordar todas as manhãs ao seu lado, queria construir uma vida juntos de verdade. Marina ficou sem palavras, não porque não soubesse a resposta, mas porque a pergunta era tudo o que ela secretamente desejava, mas não se permitia sonhar. Prometeu que pensaria, mas ambos sabiam qual seria a resposta. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Marina não se sentiu solitária como costumava. Sentiu-se amada, valorizada, completa de uma forma que não tinha nada a ver com ter duas pernas ou uma. Tinha a ver com ter encontrado pessoas que a viam como ela realmente era e a amavam exatamente por isso. Os dias que se seguiram foram de planejamento e sonhos. Marina e Rafael conversavam sobre o futuro com uma seriedade que antes parecia impossível. Discutiam logística, como seria viver juntos, como seria para Isabela ter Marina como uma presença constante em sua vida. Conversaram com a menina, explicando com cuidado que Marina poderia vir morar com eles se ela quisesse, e Isabela reagiu com uma alegria tão pura que não deixou dúvidas de que aquela era a decisão certa. Marina começou a arrumar suas coisas, separando o que levaria e o que doaria. Era libertador soltar tantas coisas do passado, tantos objetos que aprendiam a uma versão de si mesma que não existia mais. Guardou suas sapatilhas de ponta, mas não mais em uma caixa fechada no armário. Colocou-as em uma prateleira visível, como lembrete de onde veio, mas não como símbolo de um paraíso perdido. Eram parte de sua história, mas não toda ela. A mudança foi marcada para dali a um mês,
tempo suficiente para que Marina encerrasse seu contrato de aluguel e para que Rafael preparasse um espaço para ela no apartamento. Ele havia insistido em adaptar o banheiro para torná-lo mais acessível, instalando barras de apoio e removendo obstáculos. Marina protestou dizendo que não era necessário tanto trabalho, mas Rafael foi inflexível. Queria que ela se sentisse confortável, que aquela fosse verdadeiramente sua casa também. O dia da mudança chegou em uma manhã ensolarada de agosto. Marina acordou cedo em seu apartamento pela última vez, sentindo uma mistura de nervosismo e emoção. Havia algo simbólico em deixar aquele espaço onde havia se escondido do mundo por tanto tempo, onde havia chorado tantas lágrimas e enfrentado tantos demônios sozinha. Mas agora estava pronta para seguir em frente, para abraçar essa nova vida que parecia um sonho impossível há apenas alguns meses. Rafael chegou com um caminhão pequeno que havia alugado e Isabela vinha com ele vestida com uma camiseta que dizia Equipe de Mudança. A menina estava tão animada que mal conseguia ficar parada, correndo de um lado para o outro tentando ajudar de todas as formas possíveis. Marina observava com o coração cheio, pensando em como sua vida havia mudado completamente desde aquele domingo na padaria. Quem diria que compartilhar uma mesa levaria a isso, a ter uma família de verdade? A mudança transcorreu suavemente, com Rafael carregando as caixas mais pesadas e Marina organizando onde tudo deveria ir no apartamento. Isabela nomeou-se responsável por garantir que nada de Marina fosse esquecido, verificando cada cômodo 3 vezes antes de declarar que estava tudo certo. Quando finalmente trancaram a porta do antigo apartamento pela última vez, Marina sentiu um alívio profundo. Estava fechando um capítulo de dor e abrindo um de esperança. No apartamento de Pinheiros, agora deles, Rafael havia preparado uma surpresa. Tinha liberado não apenas espaço no guarda-roupa e nas gavetas, mas havia transformado um pequeno quarto de hóspedes em um estúdio de dança para Marina. Havia instalado uma barra de balé fixada na parede, espelhos grandes e até um piso especial que amortecia impactos. Quando Marina viu aquilo, não conseguiu conter as lágrimas. Ninguém nunca havia feito algo tão significativo por ela. Ninguém havia validado seus sonhos dessa forma. Rafael explicou que queria que ela tivesse seu próprio espaço para dançar, para criar, para ser ela mesma. Disse que acreditava que Marina tinha muito a oferecer ao mundo da dança ainda, mesmo que de forma diferente, e que este era seu presente de boas-vindas. Marina o abraçou forte, sem palavras para expressar o quanto aquilo significava para ela. Isabela entrou correndo no estúdio, girando e pulando, declarando que aquele era o quarto mais bonito que já havia visto. As primeiras semanas morando juntos foram um período de ajustes e descobertas. Marina aprendeu as rotinas da casa, os horários de Isabela para a escola, as preferências de Rafael para o café da manhã. Por sua vez, Rafael e Isabela aprenderam os momentos em que Marina precisava de espaço, quando a dor fantasma em sua perna era mais intensa, quando precisava de mais tempo no banheiro pela manhã. Mas, ao invés de serem momentos de tensão, essas descobertas os aproximavam mais, criando uma compreensão mútua e profunda. Marina começou a usar o estúdio todos os dias. No começo eram apenas alguns minutos, testando movimentos, reaprendendo seu corpo, mas gradualmente as sessões foram ficando mais longas, mais intensas. Ela começou a criar coreografias que incorporavam suas muletas, que transformavam o que muitos veriam como limitação em expressão artística. Filmava alguns desses momentos e postava nas redes sociais, não procurando atenção, mas compartilhando sua jornada com quem pudesse se identificar. Para sua surpresa, as postagens começaram a ganhar tração. Pessoas com deficiências físicas escreviam dizendo que ela as inspirava, que a viam como prova de que a vida não acabava depois de um acidente. Pais de crianças com deficiências agradeciam por mostrar um futuro possível e bonito. E, gradualmente, Marina começou a receber mensagens pedindo aulas, perguntando se ela ensinaria dança para pessoas com diferentes tipos de deficiências físicas. A ideia cresceu em sua mente como uma semente plantada em solo fértil. E se ela pudesse transformar
sua própria jornada em algo que ajudasse outros? E se pudesse criar um espaço onde pessoas como ela pudessem descobrir ou redescobrir a alegria do movimento? Uma noite, durante o jantar, ela compartilhou sua ideia com Rafael. Queria abrir uma escola de dança adaptada, um lugar onde pessoas com deficiências pudessem aprender que seus corpos ainda eram capazes de arte, de beleza, de expressão. Rafael ouviu com atenção crescente, seus olhos brilhando com entusiasmo. Disse que a ideia era brilhante, que ele poderia ajudar a projetar o espaço, torná-lo totalmente acessível e funcional. Isabela, não entendendo completamente, mas captando a emoção, declarou que seria a primeira aluna. Marina ria e chorava ao mesmo tempo, impressionada com o apoio incondicional que recebia. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que tinha um propósito, algo maior do que apenas sobreviver dia após dia. Eles começaram a trabalhar no projeto imediatamente. Rafael desenhava plantas, consultando Marina sobre cada detalhe. Procuraram locações, visitaram espaços disponíveis, discutiram orçamentos e viabilidade. Marina pesquisou metodologias de ensino adaptado, entrou em contato com outros professores na área, criou um currículo que fosse desafiador, mas acessível. O projeto tomou forma rapidamente, alimentado pela paixão de ambos e pela certeza de que estavam criando algo importante. Encontraram o espaço perfeito em Vila Madalena, um bairro boêmio de São Paulo, conhecido por sua arte de rua e atmosfera criativa. Era um antigo estúdio de yoga que havia fechado, com tetos altos, boa iluminação natural e espaço suficiente para várias barras e espelhos. Rafael trabalhou incansavelmente no projeto, garantindo que cada centímetro fosse acessível para cadeiras de rodas, muletas, próteses, qualquer dispositivo de mobilidade. Instalaram pisos antiderrapantes, barras de apoio em alturas variadas, espelhos posicionados para diferentes ângulos e até um pequeno palco para apresentações. Marina escolheu o nome com cuidado. Seria chamado Movimento Livre, um nome que capturava a essência do que queria criar. Um espaço onde as pessoas pudessem se mover livremente, sem julgamento, sem limitações impostas por expectativas sociais. Contratou 2 outros instrutores, ambos com experiência em dança adaptada, e juntos criaram um programa que incluía balé, jazz, dança contemporânea e até mesmo danças de salão adaptadas. A inauguração foi marcada para 3 meses depois, tempo para finalizar todas as reformas e preparar adequadamente. Marina divulgou nas redes sociais e a resposta foi avassaladora. Centenas de pessoas manifestaram interesse, não apenas alunos potenciais, mas também a mídia, que viu uma história inspiradora em sua jornada. Rafael a aconselhou a ser seletiva com as entrevistas, a manter o foco no verdadeiro objetivo da escola e não na sua história pessoal, mas Marina sabia que sua história era parte do que tornava o projeto autêntico. Isabela estava envolvida em cada etapa, ajudando a decorar o espaço, escolhendo cores para as paredes, organizando os figurinos que seriam usados nas aulas. Ela levava seus amiguinhos da escola para ver o estúdio antes da inauguração, orgulhosa de mostrar o que sua amiga Marina havia criado. E Marina percebia que não era apenas ela que havia mudado desde aquele encontro na padaria. Isabela também havia se tornado mais compassiva, mais consciente das diferenças das pessoas, mais aberta ao mundo. Rafael trabalhava longas horas entre seu emprego como arquiteto e o projeto do estúdio, mas nunca reclamava. Dizia que ver Marina tão viva, tão cheia de propósito, valia cada minuto de sono perdido. E nas noites, quando finalmente se deitavam exaustos, conversavam sobre seus sonhos para o futuro, sobre como queriam que o Movimento Livre crescesse, sobre a possibilidade de um dia abrir filiais em outras cidades, de realmente fazer diferença na vida de centenas, talvez milhares, de pessoas. Mas em meio a toda a emoção e trabalho, havia momentos tranquilos que Marina valorizava acima de tudo. Domingos preguiçosos no sofá assistindo desenhos com Isabela, jantares em família na mesa da cozinha, noites abraçados na cama conversando sobre nada e tudo. Eram esses momentos que lembravam Marina porque estava fazendo tudo isso, não pelo reconhecimento ou sucesso,
mas porque havia encontrado um lar, uma família, um amor que a fazia querer ser a melhor versão de si mesma. Uma semana antes da inauguração, Marina teve um momento de pânico. E se ninguém aparecesse? E se ela tivesse superestimado o interesse? E se não fosse boa o suficiente como professora? Rafael a segurou enquanto ela desabafava todos seus medos e então disse algo que ela nunca esqueceria. Disse que ela já havia superado o maior desafio da vida dela, que havia perdido sua perna, e ainda assim havia encontrado uma forma de dançar novamente. Se podia fazer isso, podia fazer qualquer coisa. E mesmo que apenas uma pessoa aparecesse, teria valido a pena, porque estaria mudando a vida de alguém da mesma forma que sua própria vida havia sido mudada. O dia da inauguração do Movimento Livre amanheceu, claro e brilhante, como se o próprio céu estivesse celebrando o momento. Marina acordou com borboletas no estômago, uma mistura de nervosismo e emoção que a fazia tremer ligeiramente. Rafael já estava acordado, preparando um café da manhã especial com panquecas em forma de estrelas que Isabela adorava. A menina apareceu na cozinha ainda de pijama, os cabelos revoltos, mas com um sorriso enorme no rosto. Hoje era o grande dia e todos sabiam. Chegando ao estúdio algumas horas antes do evento, Marina encontrou uma fila se formando na porta. Seu coração quase parou. Havia pelo menos 50 pessoas esperando, algumas em cadeiras de rodas, outras com muletas como as suas, algumas com próteses visíveis, outras com deficiências menos aparentes, todas com a mesma expressão de esperança e expectativa no rosto. Rafael segurou sua mão, sentindo-a tremer, e sussurrou que ela conseguiria, que aquelas pessoas estavam ali por ela porque acreditavam no que ela estava construindo. A inauguração oficial começou ao meio-dia. Marina havia preparado um pequeno discurso, mas quando ficou diante de todas aquelas pessoas, as palavras preparadas fugiram de sua mente. Em vez disso, falou do coração. Contou sua história, não como uma tragédia, mas como uma transformação. Falou sobre os dias escuros após o acidente, sobre a vontade de desistir, sobre como o movimento havia sido roubado dela e como ela havia lutado para reconquistá-lo de uma forma diferente. Falou sobre Rafael e Isabela, sobre como o amor e o apoio incondicional haviam sido essenciais para sua cura. E então fez algo que não havia planejado. Pediu a Rafael que colocasse uma música, a mesma trilha sonora de O Lago dos Cisnes que ela costumava dançar. Com todos assistindo em silêncio, Marina dançou. Não era a dança perfeita e técnica de antes, mas era algo mais verdadeiro, mais visceral. Era uma dança que contava a história de perda e renascimento, de dor e esperança. Usava suas muletas como parte da coreografia, fazendo as extensões fluidas de seu corpo, criando formas e movimentos que nunca teriam sido possíveis com duas pernas. Quando terminou, havia lágrimas em praticamente todos os rostos presentes. Não eram lágrimas de pena, mas de reconhecimento, de ver alguém que entendia, que havia estado no fundo do poço e havia encontrado o caminho de volta. Uma mulher de cerca de 40 anos em uma cadeira de rodas se aproximou de Marina e a abraçou sussurrando. Obrigada que carregava anos de dor não expressa. Era por momentos como aquele que Marina havia criado o Movimento Livre. As primeiras aulas começaram na semana seguinte e foram um sucesso além das expectativas de Marina. Tinha turmas para diferentes níveis e diferentes tipos de deficiências, desde iniciantes absolutos até aqueles que, como ela, haviam sido dançarinos profissionais antes de seus acidentes ou condições. Ver o estúdio cheio de vida, de movimento, de pessoas se redescobrindo através da dança, enchia Marina de uma satisfação que nunca havia experimentado, nem mesmo em seus dias de glória nos palcos. Havia histórias inspiradoras entre seus alunos, como Lucas, um jovem de 23 anos que havia perdido ambas as pernas em um acidente de moto e que descobriu na dança de cadeira de rodas uma nova forma de expressão. Ou como Carmen, uma senhora de 60 anos com esclerose múltipla que chorou na primeira aula porque não imaginava que ainda seria capaz de se mover com graça. Ou como Pedro, um menino de 12 anos com paralisia cerebral
que após 2 meses de aulas, conseguiu executar sua primeira pirueta adaptada e gritou de alegria tão alto que todos no estúdio aplaudiram. A mídia começou a prestar atenção. Primeiro foram blogs locais e pequenos jornais de bairro, depois estações de rádio e, eventualmente, a televisão. Uma grande emissora de São Paulo pediu para fazer uma matéria especial sobre o movimento livre, e Marina aceitou, vendo como uma oportunidade de alcançar mais pessoas que poderiam se beneficiar do que estavam criando. A reportagem foi ao ar em um domingo à noite, horário nobre, e o impacto foi imediato. Na segunda-feira seguinte à reportagem, o telefone do estúdio não parava de tocar. Havia pedidos de inscrição de todo o Brasil, pessoas querendo abrir franquias em outras cidades, ofertas de patrocínio de empresas interessadas em apoiar o projeto. Era avassalador, e Marina teve que contratar uma secretária apenas para gerenciar todas as solicitações. Rafael a ajudava nas noites, organizando papelada, respondendo e-mails, planejando a expansão de forma sustentável. Mas em meio a todo esse sucesso e crescimento, algo inesperado aconteceu. Uma tarde, 3 meses após a inauguração, Marina estava dando aula para sua turma avançada quando a secretária entrou na sala com uma expressão estranha no rosto. Disse que havia uma visitante insistindo em ver Marina, que dizia ser muito importante. Marina pediu desculpas aos alunos e saiu para a recepção, imaginando que seria mais uma jornalista ou possível investidora. O que viu a fez parar no meio do caminho, o sangue congelando em suas veias. Ali, sentada na sala de espera, estava Fernanda, a ex-esposa de Rafael, a mãe biológica de Isabela. A mulher que os havia abandonado 3 anos atrás e nunca mais havia dado sinal de vida. Marina sentiu o mundo girar por um momento, apoiando-se em suas muletas com mais força. O que ela estava fazendo ali? Como havia descoberto sobre o estúdio? E mais importante, o que queria? Fernanda se levantou quando viu Marina, e havia algo em sua expressão que Marina não conseguia decifrar. Não era hostilidade, mas também não era amigável. Era algo mais complexo, talvez arrependimento, talvez curiosidade. Fernanda era bonita, Marina tinha que admitir, alta e elegante com seu terno de grife e cabelos perfeitamente arrumados. Tudo o que Marina não era naquele momento, suada da aula, com o cabelo preso de qualquer jeito, usando roupas confortáveis de dança. Fernanda falou primeiro, sua voz suave mas firme. Disse que havia visto a reportagem na televisão, que havia reconhecido Rafael no fundo de uma das cenas, segurando Isabela. Disse que isso a havia levado a pesquisar mais, a descobrir sobre o relacionamento de Marina com sua antiga família. E então largou a bomba que Marina temia, mas de alguma forma esperava. Disse que queria ver Isabela, que havia cometido um erro ao abandoná-la, que nos últimos 3 anos havia percebido o vazio que deixou em sua vida. Marina sentiu a raiva subir, quente e feroz. Como essa mulher se atrevia a aparecer agora, depois de tudo, depois que eles haviam construído uma vida sem ela, depois que Isabela havia finalmente parado de perguntar por sua mãe biológica? Mas antes que pudesse dizer algo que talvez se arrependesse, respirou fundo e disse que aquilo não era decisão dela, que Fernanda precisava falar com Rafael, que era ele quem tinha a guarda de Isabela e quem decidiria se permitiria ou não o contato. Fernanda assentiu, parecendo esperar exatamente aquela resposta. Pediu o contato de Rafael, mas Marina se recusou a dar, dizendo apenas que ela conhecia o endereço do antigo apartamento onde moravam e que poderia tentar a sorte ali. Não ia facilitar nada para essa mulher que havia causado tanta dor. Fernanda pareceu aceitar isso. Levantou-se para sair, mas antes de ir se virou e disse algo que ficou ecoando na mente de Marina por horas. Disse que entendia por que Rafael havia se apaixonado por ela, que podia ver que Marina era forte de uma forma que ela nunca foi, que cuidaria de sua filha melhor do que ela jamais conseguiu. Quando Fernanda saiu, Marina ficou paralisada por um longo momento. Sabia que precisava ligar para Rafael imediatamente, avisá-lo do que havia acontecido, mas parte dela queria protegê-lo, proteger Isabela, proteger a vida perfeita que haviam construído juntos. Sabia, no entanto, que não podia esconder isso dele. Com as mãos tremendo, pegou o celular e ligou.
Rafael atendeu no segundo toque, sua voz alegre perguntando como estava sendo o dia. Marina respirou fundo e disse que precisavam conversar, que algo havia acontecido, algo que mudaria tudo. Rafael chegou ao estúdio em 20 minutos, tendo saído correndo do trabalho. Marina havia cancelado suas aulas restantes do dia e estava esperando em seu pequeno escritório, o mesmo que Rafael havia projetado com tanto cuidado. Quando ele entrou e viu sua expressão, soube imediatamente que era sério. Marina contou tudo, cada palavra da conversa com Fernanda, cada nuance da expressão dela. Rafael ouviu em silêncio, seu rosto ficando cada vez mais pálido. Quando Marina terminou, Rafael se sentou pesadamente na cadeira, passando as mãos pelo rosto. Disse que sempre soube que esse dia poderia chegar, que sempre teve medo de que Fernanda voltasse e destruísse a paz que haviam construído. Mas agora que estava acontecendo, não sabia o que fazer. Por um lado, Isabela tinha o direito de conhecer sua mãe biológica se assim desejasse. Por outro, como poderia expor sua filha a alguém que a havia abandonado uma vez e poderia fazer de novo? Marina segurou sua mão dizendo que enfrentariam isso juntos, que não importava o que acontecesse. Eles eram uma família agora e nada mudaria isso. Mas ambos sabiam que as coisas haviam mudado, que a aparição de Fernanda havia lançado uma sombra sobre seu mundo perfeito. Precisavam decidir o que fazer, como proteger Isabela, como lidar com uma situação que nenhum deles havia verdadeiramente preparado para enfrentar. A revelação que Marina tanto temia havia chegado e agora teriam que navegar águas desconhecidas e potencialmente perigosas para o coração de uma menina de 5 anos que não pedia nada disso. Os dias seguintes foram de tensão constante, no apartamento de Pinheiros. Rafael e Marina decidiram não contar imediatamente a Isabela sobre a aparição de Fernanda, querendo primeiro entender exatamente o que ela queria e se suas intenções eram genuínas. Rafael havia concordado em se encontrar com sua ex-esposa em um café neutro, longe de qualquer lugar que pudesse trazer memórias ou expor Isabela acidentalmente. Marina ofereceu ir com ele, mas Rafael insistiu em ir sozinho, dizendo que era algo que precisava enfrentar. Na noite anterior ao encontro, mal conseguiram dormir. Marina segurava Rafael na cama, sentindo a tensão em cada músculo de seu corpo, sussurrando palavras de encorajamento que soavam vazias, mesmo para seus próprios ouvidos. Como você se prepara para encontrar alguém que destruiu sua vida uma vez e pode estar prestes a fazer de novo? O encontro entre Rafael e Fernanda aconteceu em uma quinta-feira à tarde. Marina ficou no estúdio tentando se concentrar em suas aulas, mas sua mente estava a quilômetros de distância. Isabela estava na escola, felizmente alheia ao drama que se desenrolava. Cada vez que o telefone de Marina tocava, seu coração disparava. Mas eram apenas mensagens de alunos ou assuntos do estúdio. Nada de Rafael. Foram 4 horas antes que Rafael finalmente ligasse. Sua voz soava cansada, emocionalmente exausto. Mas havia algo mais ali. Talvez compreensão ou resignação. Pediu que Marina viesse encontrá-lo no café, que havia algo que precisava que ela ouvisse diretamente de Fernanda. Marina sentiu o medo apertar seu peito, mas concordou. Pediu à secretária que cobrisse suas últimas aulas do dia e saiu correndo. O café era pequeno e aconchegante, meio vazio àquela hora da tarde. Marina viu Rafael e Fernanda sentados em uma mesa no canto, 2 xícaras de café frio entre eles. Quando se aproximou, Fernanda levantou os olhos e havia lágrimas neles, o que surpreendeu Marina. Sentou-se cautelosamente, olhando de um para o outro, esperando que alguém explicasse o que estava acontecendo. Foi Fernanda quem começou a falar. Sua voz era hesitante, quebrada em alguns pontos, mas determinada a terminar o que tinha a dizer. Contou sua história completa, não a versão editada que Rafael conhecia, mas toda a verdade crua e dolorosa. Disse que havia sofrido de depressão pós-parto severa após o nascimento de Isabela, mas que naquela época não havia entendido o que estava acontecendo com ela. Pensava que simplesmente não era uma boa mãe, que havia algo fundamentalmente errado com ela por não sentir o amor instantâneo
que todos diziam que deveria sentir. A cada dia que passava, a depressão piorava. Ela olhava para Isabela e sentia medo, sentia-se inadequada, sentia que a menina estaria melhor sem ela. Quando conheceu o outro homem, viu uma rota de fuga, uma forma de fugir da responsabilidade que a estava esmagando. Mas, ao contrário do que Rafael pensava, o relacionamento não durou. Terminou 6 meses depois de ela ter saído, quando o homem percebeu que Fernanda estava profundamente perturbada e precisava de ajuda profissional. Fernanda passou os 2 anos seguintes em terapia intensiva, finalmente sendo diagnosticada com depressão pós-parto, não tratada, que havia evoluído para depressão clínica severa. Com medicação e tratamento, lentamente começou a se recuperar, a entender que o que sentiu não era culpa dela, que era uma doença real que havia roubado os primeiros anos de vida de sua filha. Mas com a clareza veio a culpa devastadora do que havia feito, de ter abandonado uma criança inocente que não pediu para nascer. Durante o último ano, estava estável o suficiente para começar a pensar em fazer as pazes com seu passado. Via fotos de Isabela nas redes sociais de amigos em comum, crescendo linda e feliz sem ela. Isso a dilacerava, mas também a aliviava saber que a menina estava bem, que Rafael havia sido o pai que ela nunca conseguiu ser como mãe. Quando viu a reportagem sobre o estúdio de Marina e reconheceu Rafael no fundo, vendo-o feliz com alguém novo, com uma nova vida, soube que precisava ao menos tentar se desculpar. Mas não veio para pedir Isabela de volta. Não veio para destruir o que eles haviam construído. Veio porque precisava que Rafael soubesse a verdade, que não havia sido simplesmente uma mulher egoísta e cruel, mas alguém que estava doente e não sabia. Veio porque queria que, um dia, quando Isabela fosse velha o suficiente para entender, pudesse conhecer essa verdade também. Não para justificar o injustificável, mas para que a menina não crescesse pensando que havia algo errado com ela que fez sua mãe ir embora. E então Fernanda disse algo que surpreendeu Marina profundamente. Disse que não estava pedindo para ser parte da vida de Isabela agora. Via que a menina tinha uma mãe, mesmo que não biológica, em Marina. Via nos olhos de Rafael quando falava sobre Marina, via nas fotos que conseguiu encontrar online, que eles haviam formado uma família real. E Isabela merecia aquela estabilidade, aquele amor consistente, não uma mãe biológica aparecendo e desaparecendo quando as coisas ficassem difíceis de novo. Mas pediu uma coisa. Pediu que, quando Isabela fosse mais velha, talvez quando fosse adolescente e começasse a fazer perguntas sobre sua mãe biológica, que Rafael considerasse permitir um encontro. Não para retomar uma relação de mãe e filha, mas para que Isabela pudesse ter respostas, pudesse ver com seus próprios olhos que sua mãe biológica não a abandonou porque ela não era amável, mas porque estava doente. Fernanda dizia que isso era tudo que pedia, e então sairia de suas vidas, deixando-os continuar sendo a família que eram. Marina olhou para Rafael, vendo as lágrimas silenciosas rolando por seu rosto. Era muito para processar, muito para entender. Parte dela ainda sentia raiva de Fernanda, raiva pelo abandono inicial, pela dor causada. Mas outra parte, a parte que havia experimentado sua própria jornada de dor e recuperação, entendia. Entendia como a doença mental pode roubar quem você é, como pode fazer você tomar decisões que nunca tomaria em estado saudável. Marina respirou fundo e fez algo que surpreendeu até a si mesma. Estendeu a mão através da mesa e segurou a mão de Fernanda. Disse que entendia, que como alguém que havia perdido parte de si mesma e teve que encontrar o caminho de volta, podia ver a coragem que levou para Fernanda procurar ajuda, se recuperar e vir aqui hoje. Disse que não podia falar por Rafael ou por Isabela, mas que pessoalmente podia perdoar. Porque guardar raiva só envenenaria a vida linda que haviam construído. Fernanda desabou em soluços, apertando a mão de Marina como se fosse uma tábua de salvação. Agradeceu repetidamente, dizendo que não merecia aquela bondade, aquela compreensão. Rafael também estava chorando agora, processando anos de raiva e mágoa,
vendo-as lentamente se dissolver diante dessa verdade que nunca havia conhecido. Não apagava a dor, não desfazia o abandono, mas colocava tudo sob uma luz diferente. Eles ficaram naquele café por mais 1 hora, conversando com uma honestidade brutal. Fernanda mostrou relatórios médicos, cartas de seu terapeuta, evidências de sua jornada de recuperação. Não para provar nada, mas para ajudar Rafael e Marina a entenderem completamente. Quando finalmente se levantaram para ir embora, havia uma sensação estranha de fechamento no ar. Não era felicidade, não era perdão completo, mas era paz. Uma paz que nenhum deles esperava encontrar. Antes de se despedirem, Fernanda entregou a Rafael um envelope. Dentro havia uma carta para Isabela, para ser dada a ela quando Rafael achasse apropriado, explicando tudo em palavras que uma criança pudesse eventualmente entender. Também havia fotos de quando Isabela era bebê, momentos que Fernanda havia capturado antes da depressão piorar completamente, momentos em que ela realmente tentava ser mãe. E havia algo mais, uma conta poupança que Fernanda havia aberto em nome de Isabela, depositando dinheiro nela mensalmente desde que começou a se recuperar. Não era muito, mas era um gesto, uma forma de contribuir para o futuro da filha, mesmo de longe. Rafael e Marina voltaram para casa juntos naquela noite, de mãos dadas, processando tudo o que havia acontecido. Quando chegaram, Isabela os esperava com a babá, pulando de alegria como sempre fazia. Eles a abraçaram mais forte que o normal, gratos por aquela menina incrível, por aquela família que haviam se tornado. Naquela noite, depois que Isabela dormiu, Rafael e Marina conversaram por horas sobre o que fazer com toda aquela nova informação. Decidiram guardar a carta e esperar. Isabela tinha apenas 5 anos, jovem demais para entender as complexidades da doença mental e suas consequências. Mas um dia, quando ela fosse mais velha, teriam aquela conversa. Por enquanto, continuariam sendo o que sempre foram, uma família construída não por sangue, mas por amor, compromisso e presença diária. A vida gradualmente voltou ao normal, ou à nova versão do normal. O movimento livre continuou crescendo, tocando mais vidas a cada dia. Marina abriu 2 filiais em São Paulo e estava planejando expandir para o Rio de Janeiro. Rafael continuou sendo o pai maravilhoso e o parceiro apoiador que sempre foi. E Isabela crescia feliz, amada, cercada por pessoas que a colocariam sempre em primeiro lugar. 1 ano depois da aparição de Fernanda, em uma manhã de domingo, Marina, Rafael e Isabela estavam de volta ao cantinho da esquina, sua padaria especial. A mesma mesa de sempre, os mesmos pedidos de sempre, a mesma tradição que havia começado tudo. Isabela, agora com 6 anos, estava desenhando como sempre fazia, mas desta vez seu desenho era mais elaborado. Mostrou-o orgulhosamente aos adultos. Era um desenho de 3 pessoas de mãos dadas, claramente ela, Rafael e Marina, com uma casa ao fundo e um sol brilhante no céu. No topo, com sua caligrafia ainda infantil, mas mais firme que antes, havia escrito a palavra que Marina mais valorizava: família. Naquele momento, Rafael olhou para Marina com aquele olhar que ela conhecia tão bem, cheio de amor e gratidez. E então, na frente de Isabela, na frente de seu José, que os observava com seu sorriso paternal, na frente de todos na padaria, Rafael se ajoelhou. Marina sentiu o coração parar. Ele já havia pedido ela em casamento uma vez, mas isso era diferente. Desta vez tirou do bolso não apenas um anel, mas 2, um para Marina e um pequeno, delicado para Isabela. Rafael falou, sua voz emocionada, mas firme. Disse que queria tornar oficial o que já era real em seus corações. Não apenas casar com Marina, mas adotá-la formalmente na família de uma forma que o mundo reconhecesse. Perguntou a Marina se ela queria se casar com ele, de verdade desta vez, com cerimônia e papelada e tudo. E perguntou a Isabela se ela aceitava Marina como sua mãe oficial, não para substituir quem deu à luz, mas para ser quem estava ali todos os dias, quem a amava incondicionalmente. Isabela não hesitou, pulou do banco e se jogou nos braços de Marina, gritando sim tão alto que toda a padaria ouviu.
Marina estava rindo e chorando ao mesmo tempo, segurando Isabela com um braço e estendendo a outra mão para Rafael, que deslizou o anel em seu dedo. A padaria inteira explodiu em aplausos. Seu José trouxe champanhe e cortesia da casa. Desconhecidos vieram parabenizá-los, tocados pela cena que haviam presenciado. Casaram-se 3 meses depois, em uma cerimônia no próprio Movimento Livre, cercados por seus alunos, colegas, amigos e família. Isabela foi a dama de honra, usando um vestido branco com detalhes rosa, segurando as alianças com seriedade de alguém em uma missão importante. A cerimônia incluiu uma dança especial, Marina e seus alunos apresentando uma coreografia que haviam criado juntos, uma celebração do movimento, da vida, da superação. Não havia um olho seco no estúdio. E então, no final da cerimônia, aconteceu algo que ninguém esperava. Isabela pediu para fazer um discurso. Com seus 6 anos, subiu em uma cadeira para que todos pudessem vê-la e disse, com a honestidade brutal das crianças, que tinha a melhor família do mundo, que seu papai era o mais forte, que sua mãe, Marina, era a mais corajosa e que eles provavam que família não é sobre ser perfeito, mas sobre estar junto. E então, fazendo todos rirem através das lágrimas, acrescentou que também tinha a melhor professora de balé do mundo, já que Marina havia começado a dar aulas particulares para ela. A vida que Marina havia construído desde aquele domingo na padaria era mais do que ela jamais sonhou possível. Não era a vida que planejou quando era uma jovem bailarina com 2 pés firmes no chão. Era algo diferente, algo que incluía dor e perda, mas também amor e propósito, e uma família que escolheu e que a escolheu de volta. E toda vez que entrava no cantinho da esquina, nos domingos de manhã, Marina lembrava daquele primeiro encontro, daquela pergunta simples se podia compartilhar uma mesa, que havia mudado tudo. Porque às vezes a vida te tira coisas que você pensava serem essenciais, te quebra de formas que parecem irreparáveis, te deixa em lugares onde você acha que não há saída. E então, quando você menos espera, te coloca exatamente onde precisa estar, na frente de uma mesa ocupada por um pai solteiro e sua filha, perguntando se pode sentar. E tudo que você precisa é que alguém diga sim. E a partir desse sim construir algo mais bonito do que você jamais imaginou possível. 10 anos se passaram desde aquele primeiro domingo. Marina agora tinha 37 anos. O Movimento Livre tinha 15 filiais espalhadas pelo Brasil. E ela havia sido convidada para dar palestras internacionais sobre dança adaptada e superação. Isabela tinha 15 anos, uma adolescente linda e confiante que dançava balé adaptado com talento natural e planejava seguir os passos de Marina, querendo ser professora de dança para pessoas com deficiências. E Rafael, ainda o homem calmo e amoroso que sempre foi, continuava sendo o alicerce da família. O arquiteto que não só desenhava prédios, mas que havia arquitetado a vida perfeita para as 2 mulheres que amava. Quando Isabela completou 13 anos, Rafael e Marina lhe deram a carta de Fernanda. Leram juntos os 3, e Isabela chorou, mas não de tristeza. Chorou porque entendeu, porque sua mãe Marina e seu pai haviam lhe ensinado sobre compaixão e compreensão, sobre como as pessoas são complexas e às vezes fazem escolhas terríveis quando estão sofrendo. Isabela pediu para conhecer Fernanda, não para ter uma relação de mãe e filha, mas para poder agradecer. Agradecer por ter dado à luz, mas mais importante, agradecer por ter sabido que não podia ser o que Isabela precisava e ter dado espaço para alguém que podia. O encontro aconteceu em um café neutro, com Rafael e Marina presentes. Foi emocional, mas bonito, um círculo se fechando de uma forma que trazia cura para todos os envolvidos. Fernanda conheceu a mulher incrível em que sua filha biológica havia se transformado, e Isabela conheceu a mulher que, apesar de tudo, havia lhe dado a vida. Hoje, enquanto Marina observa a Isabela ensinar, uma aula no Movimento Livre, vê não apenas uma adolescente talentosa, mas o legado de amor que ela e Rafael construíram. Vê uma jovem que entende que limitações físicas não definem seu valor, que família é quem está presente nos dias difíceis, que a vida pode te surpreender de formas maravilhosas, se você tiver coragem de dizer sim,
quando a oportunidade bater à porta. E Marina sabe que sua história, que começou com tanta dor e perda, se tornou exatamente o que precisava ser. Uma história de amor, de família, de recomeço, uma história que prova que os finais mais bonitos muitas vezes vêm dos começos mais improváveis. E que às vezes tudo o que você precisa é de alguém que veja você, realmente veja você, e diga: sim, você pode sentar aqui. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina, Rafael e Isabela tenha tocado seus corações profundamente. Esta jornada de superação, amor e família nos mostra que os recomeços mais lindos podem nascer dos momentos mais difíceis. Se esta narrativa ressoou com você, se você se emocionou com a coragem de Marina em se reerguer, com a bondade de Rafael em ver além das aparências, ou com a inocência sábia de Isabela, deixe seu like neste vídeo. Sua curtida nos incentiva a continuar trazendo histórias que celebram a resiliência humana e o poder transformador do amor verdadeiro. Inscreva-se em nosso canal para não perder nenhuma das histórias tocantes que preparamos com tanto carinho. Todos os dias, trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade da vida, as diferentes formas de família e os caminhos inesperados que nos levam à felicidade. Compartilhe esta história com alguém que precise ser lembrado de que sempre é possível recomeçar, de que nossas cicatrizes não nos definem, mas nossa coragem em seguir em frente sim. E nos comentários conte-nos de onde você está nos assistindo. Qual parte da história mais mexeu com você? Você tem uma história de superação para compartilhar? Adoraríamos conhecer sua jornada também. Lembre-se, assim como Marina descobriu naquela padaria em São Paulo, às vezes, a vida coloca você exatamente onde precisa estar. Estamos esperando você nos comentários e nos vemos na próxima história. Até breve.